é isso. Vamos começar pelas barreiras, assim como a gente... Tá? Cenário 1, a gente vai tratar barreiras de infraestrutura. Barreiras de infraestrutura são, por exemplo, ixi, Camila, mas lá na escola não tem computador. Malemar tem o celular e ainda é dos alunos e é proibido de entrar na escola, tipo, impossível fazer essa parada aí de pensamento computacional, porque eu não tenho computador, não tenho celular. Outra barreira de infra que eu escuto muito, Fábio, é não tem Wi-Fi. Assim, ai, nossa conexão é péssima, não vai dar não. Outra, não, Camila, mas a gente tem lá uns tablets que tem que ficar pedindo lá para a coordenação aparecer lá. Até tem que o governo mandou, mas sei lá, não sei o que fazer com esse negócio. Ou pior, né? Não é nem pior, não estou comparando essas barreiras, ou nem computador tem. Reconhecer que barreiras de infra existem, isso é um fato, tá? No contexto brasileiro, elas estão aí e é treta. Mas como é que a gente tenta contornar essa barreira de infraestrutura, senhor Fábio Ribeiro? Vamos, para tanto, trabalhar uma metodologia que é massa para isso, dar algumas dicas e aí dar as nossos links, nossas referências, beleza? Vai lá, Fá. Só um ponto antes de você começar toda a sua explanação sobre barreiras, cara. A questão de barreiras é o seguinte, a gente coloca muito esse assunto, né? Tem barreira de infraestrutura. Vamos fazer uma abstração aqui. E se não tivesse? Não tem barreira, ok. É tablet que você quer? Tem tablet. Tem rede, tá bombando, tá caindo megabyte pelo cano. Tem computador, tem tudo. A pergunta é, e se não tivesse barreira? Resolveria o problema? É só uma reflexão, cara. A gente vai falar sobre as barreiras, mas é importante que a gente saiba que existem sim barreiras e sem elas seria muito mais fácil, mas mesmo que elas não existissem, a gente precisa preparar o básico elementar e é isso que a gente vai discutir ao longo desse próximo metade. Perfeito. No cenário 1, Fábio, tem um cara muito massa que nunca aceitou que barreira era um problema. Ele criou algo chamado construcionismo, tá bom? É uma teoria, tá, pedagógica que acredita que a construção do conhecimento está baseado na construção, Fábio. Ó, construção do conhecimento tem que construir. Eu acho tão bonita, essa foto é linda. O Papert, ele cria essa percepção de que se a gente não conseguir, na nossa jornada de aprendizado, construir alguma coisa palpável que eu queira construir, e quando eu falo coisa palpável, não necessariamente tem a ver com ser alguma coisa digital, ser um joguinho. Pode ser coisa física, pode ser uma embalagem, pode ser qualquer coisa, mas se eu não conseguir pegar no resultado do meu aprendizado, eu posso ficar pelo caminho. Eu posso perder o interesse da gurizada, eu posso não reconhecer que o meu aprendizado aconteceu. Então, o Papert usa construcionismo como uma forma da gente conseguir ressignificar conhecimento. Tudo bem? Para barreiras de infraestrutura, tentar estudar as teorias do cara, mas mais do que isso, tentar olhar para a percepção de que se a gente conseguir construir uma estratégia, então, para conseguir comprar computador para a escola, isso é construcionismo, né? A gente deixa claro qual é a entrada, o que eu tenho de recurso, o que a gente vai fazer e o que eu vou produzir no final, isso é construcionismo. Quando eu deixo claro qual é o que eu espero da criançada, quando eu explicito o problema para a criançada, isso é construcionismo. Beleza? Tem um livro, minha dica é para quem quiser começar a estudar um pouco sobre isso, pessoal. Tem um livro chamado A Máquina das Crianças, do Papert, tá? Que é de 93, num contexto que não existia, assim, conexão à torta e à direita. O que o livro foca, né? O Máquina das Crianças tem muito mais a ver com a interação dele com as máquinas e a ressignificação da relação com o professor do que qualquer outra coisa, tá? O que o Máquina das Crianças diz, né? A gente cria uma interação do aluno com o objeto que não necessariamente passa pelo professor, Fá. O que isso quer dizer? O professor se torna um
mediador. Muita gente, assim, eu não queria fazer parecer que o Papert é o guru disso tudo e que essa é a metodologia certa, né? Tem muita coisa que já vinha sendo escrito por John Dewey, por Piaget, por Paulo Freire, então João Valente, muita coisa veio sendo escrita, mas o Papert hoje é foi o cara que colocou nome, né, que colocou um carimbo nessa parada, e ele mesmo reconhece que ele é um resultado, né, vivo de todos os outros pedagogos que viveram na era dele ou que vieram antes. Mas eu acho forte a gente pensar que a barreira de infraestrutura, ela é a última milha. Porque antes eu tenho que ressignificar a minha relação com os produtos pedagógicos e ressignificar a minha relação como professor, tá? Diga, Fábio. Boa, de fato, tudo retrocede na natureza. Se a gente for puxar, a gente vai chegar lá na China antiga, uns 10 milênios para trás, e a gente vai achar alguém que já era construtivista, já. Talvez o Sun Tzu, na sua arte da guerra, fosse já construtivista, nas suas técnicas, nas suas estratégias, enfim. O Papert, ele, na verdade, ele tem uma importância porque ele sinaliza o construtivismo do ponto de vista digital, que é a interação de uma criança com uma máquina num processo de aprendizado, onde a criança passa a ter um envolvimento com um objeto que vai mediar o aprendizado dela de outras cognições. Então, o Papert, na verdade, ele é a ruptura ali, né? A teoria foi concebida na época onde o computador pessoal começou a surgir, e ele, de alguma forma, pegou tudo que havia de caldo cultural, de caldo pedagógico, combinou com a sua leitura de como as máquinas funcionam e colocou isso em função das crianças dentro de projetos específicos envolvendo programação, conceitos de lógica e assim por diante. Mas, de novo, as barreiras de infraestrutura, elas não precisam ser dribladas no primeiro momento. Elas precisam ser deixadas de lado no primeiro momento. Porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho barreiras muito maiores de infraestruturas internas nossas mesmo, para aceitar que as crianças aprendem de forma livre, talvez até com uma sinalização de que em algum momento possa haver um certo nível de descontrole nesse aprendizado, isso é importante, certo, Cá? Perfeito. Queria deixar uma outra dica de senhor Simon Papert, Fábio. Ele escreveu um outro livro muito, muito legal, chamado Mindstorms, em 1980, que é antes daquele, que é, inclusive, onde as pessoas consideram que nasceu o termo pensamento computacional. E outra dica é uma entrevista que rolou, já volto ali, que rolou na TV PUC, Fábio, em 95, eles convidaram o Papert aqui para o Brasil e filmaram uma conversa em 95 com o Paulo Freire e o Simon Papert sobre como é que a gente podia tirar a maior aprendizagem pelo mínimo ensino. Como é que a gente podia tirar a maior aprendizagem pelo mínimo de infraestrutura? Vejam, isso é uma peça de discussão inteligente. Eles brigam, tá? No vídeo. Brigam não, eles discordam. E eles são de uma... É incrível, assistam, tá? Não vou fazer só o spoiler aqui. Assistam. É uma aula de como que a gente pode criar muito aprendizado sem se apoiar nas barreiras de infraestrutura. Beleza, Fábio? Está contemplado aqui com uma metodologia que pode suportar o enfrentamento dessa barreira de falta de infraestrutura? Sim, cara. E só queria alertar algumas outras coisas. A gente tem programas tem alguns programas, né? Tem vários, tem uns 25 já gravados, chama Baião Binário. Eu e a Ká, em quase todos os programas a gente discute notícias, tendências de negócios, de educação, e a gente tem discutido muito tudo que tem acontecido sobre educação e tem havido um enfoque cada vez maior na relação dos pais com as escolas, com os professores, com as crianças, as ferramentas que estão sendo usadas, o aspecto emocional, né, das crianças. Primeira vez que eu começo a ver com profundidade na mídia, tá? Não em papéis científicos e pedagógicos, mas na mídia, uma preocupação com o bem-estar da criança, ou seja, com o fato da criança também aprender na interação com outras crianças. Isso é interessante, né? Porque a gente começa a reconhecer que tem aprendizado nessa relação. Até então, a gente ficava discutindo carga curricular, volume de horas, material escolar. A gente está discutindo coisas bem interessantes. Tem coisas terríveis na pandemia, mas a gente está discutindo psicologia infantil, a gente está discutindo espaço de trabalho, espaço de ensino, a gente está discutindo objetos, artefatos, a gente está discutindo a sobrecarga intelectual que a gente exige das crianças se concentrarem numa tela e não poderem brincar e
desafiar outros tipos e outros estímulos. Então, tem muita coisa ruim, na verdade, a maioria das coisas é ruim, mas a gente está chegando em recortes de debates que nos aproximam de coisas que de fato importam em educação. Então, eu acho que esse prêmio do seu foi muito, muito bom, cara. Boa, Fábio. E aí eu queria dar algumas dicas de pessoas, de coisas que aconteceram que podem ser legais para inspirar vocês a lidar com essas barreiras de infraestrutura, tá? Tem uma que acabou ficando bastante famosa, que foi a professora brasileira, considerada a melhor professora brasileira, foi representar a gente no Nobel de Professores, e o projeto dela era construir robôs com sucata, tá? Então, antes de chegar na discussão se sabia eletrônico ou não, a gurizada tinha que sair pela comunidade recolhendo sucata para conseguir reverter isso num robô. Olha o tamanho disso. Não tem barreira nenhuma, porque é o que já está lá espalhado na comunidade, certo? E fazer a gurizada pensar como seria o robô que eles querem, como poderia potencialmente fazer braço, fazer perna, fazer uma garra. Porra, aí já tem tanta discussão legal, né? Na última milha a gente começa a colocar fio, começa a tentar pensar no digital. Mas todo esse percurso já é pensamento computacional, Fábio. Por quê? Eu tenho input, eu tenho um processamento e eu quero um objetivo final. Se eu souber enquadrar, né, a busca pela construção desses artefatos que sejam relevantes para a minha comunidade, cria uma relação com o aluno, lindo. Uma ótima dica, tá? Procurem a história da Débora. Outra dica legal tem a Febrace, pessoal. Depois entrem no site da Febrace. Ela é a Olimpíada Brasileira de Feiras de Ciências. Ou seja, lá na Febrace tem vários conteúdos, principalmente na seção de inspiração, tem vários conteúdos legais. Se informem, deem uma olhada como, por exemplo, organizar uma feira de ciências, como fomentar esse pensamento científico na escola sem infraestrutura. Eles têm lá. Tudo bem? Queria dar essas duas dicas antes de avançar para a nossa curadoria, Fábio. Que quando eu falo curadoria, eu quero ouvir você, eu estou falando de coisas que a gente faz, tá? Coisas que a gente viveu, coisas que a gente produziu. Beleza? Vai lá, Fábio. Só uma dica, mas tem uma dica boa para esse pensamento todo que é baseado no construtivismo. Tem um filme na Netflix chamado O Menino que Descobriu o Vento. Maravilhoso. Um menino na África que tinha só um livro na biblioteca que ele ensinou, que ele aprendeu a fazer um moinho de vento, enfim, para girar, produzir energia. É super interessante porque tem vários conceitos escondidos numa história hollywoodiana. Tem uma pergunta da Cris, que é como lidar com essa tecnologia na educação infantil, já que as crianças fazem seu aprendizado desde pequena. Eu tenho uma resposta rápida. Eu não acho que a gente tem que colocar tecnologia na educação infantil da mesma forma que a gente não coloca moral e ética. A criança aprende comportamentos certos e errados, o que é de bom senso, o que não é de bom senso, através de exemplos de convívio, de projetos, coisas do tipo. Eu não colocaria tecnologia, eu colocaria conceitos que envolvem um aprendizado de pensamento analógico, pensamento digital, e quando ela tiver idade suficiente, ela vai depreender o que é tecnologia, certo, cara? Perfeito. E aí, na nossa curadoria, Fábio, tem uma que é bastante óbvia, foi onde a gente já inspirou muitas atividades, que é a computação desplugada, que eu quero mostrar para vocês. E as nossas cartas programáveis, que eu quero mostrar para vocês, tá? No primeiro, ó, pega esse QR Code aqui, deem uma fuçada, tem um documento em português sobre como é que a gente pode ensinar ciências da computação sem uso do computador, tá? Ele é uma produção de fora, tá? Que vem do Computer Science Unplugged, mas tem a tradução, beleza? Bacaninha, tem ilustração, tem um monte de exemplo legal, tá? A gente se inspira muito em tudo que é produzido de computação desplugada. E eu vi aqui que temos Dona Professora Fernanda Monzato, ela deve ter um monte de conteúdo massa, certo? Tem 2 trabalhos apresentados sobre isso. Então, Fernanda, manda aí no chat, certo? Arrasa aí. Por quê? Quando a gente olhou para o computação desplugada, a gente criou, Fábio,
o programação a lápis, né? Nessa ideia de que dava para ensinar programação, de que dava para ensinar tecnologia usando lápis e papel, usando abstrações, usando jogos, né? Usando a construção desconectada de conhecimento, Fábio. A gente olha para Piaget, para o Papert, e reconhece que a discussão de infraestrutura é a última, certo? A dificuldade é a gente conseguir mediar e ressignificar a construção desse conhecimento para a criançada, para a turma jovem, certo? Então, eu vou pedir, Fábio, que você contextualize o baralho, tá? E aí, depois, eu vou explicar o que são as cartas, qual a mecânica básica e como é que a gente usa isso como um artefato educacional. Vai lá. Vou explicar as cartas. Camila Schutt tem essa carinha de criança aí, mas esconde a idade, esconde o jogo. Quase doutora em ciências da computação, mas acima de tudo uma observadora dos costumes. E Camila idealizou esse jogo, que ele é brilhante pela sua simplicidade, que é o seguinte, a gente falou de pensamento analógico, falou de pensamento digital, a gente falou de proporcionalidade, de representação. A ideia da cá foi o seguinte, ensinar por cartas não é algo novo. Ensina-se por cartas várias coisas, usa-se baralhos para ensinar várias coisas, conceitos de matemática, conceitos de lógica, enfim. O que a Ká quer trazer como pensamento computacional no jogo que ela vai mostrar para vocês é menos o jogo em si, é mais a capacidade de você conseguir tangibilizar esse universo, essas teorias todas pedagógicas que a gente falou, o construtivismo, o contato da criança com o ambiente, a criança pegar uma carta e desenvolver um aspecto emocional com aquilo, ela pegar e tentar construir uma história dentro de um tabuleiro, que é uma história que ela só pode dar certo se seguir princípios lógicos. Ela vai ter que manipular uma carta, ela vai ter que interagir com o feedback de uma outra criança, ela vai ter que perceber que as coisas, elas não são volume de informações, mas sim as informações certas. Ela vai aprender uma série de relações conjugadas no relacionamento humano, ela vai aprender uma série de relações com gestão visual, com gestão espacial, de forma lúdica, de forma tátil, ela vai exercer uma série de conhecimentos simultâneos e, ao mesmo tempo, ela vai entender como um ser humano, como ela, como uma criança, foi capaz de criar uma conexão com uma máquina através de uma linguagem usando princípios lógicos. Mas a gente não vai falar uma série de princípios lógicos para ela. A gente vai deixar ela experimentar por tentativa e por erro, mas por tentativa e por erro controlado, por tentativa e por erro mediado, por tentativa e com erro, mas com instruções. E tudo isso, no final das contas, faz desse jogo que a Camila Schutt criou uma pérola para a gente ensinar as bases do pensamento computacional para os piquerruchos, para as piquerruchas, para que eles sejam o nosso futuro digital, para que o Brasil saia dessa estagnação toda que a gente vive, para que a gente crie ciência de qualidade. Camila, com você, parabéns pela sua iniciativa. Rapidamente, pessoal, a gente vai explicar tudo, vai envolver vocês tanto no grupo do WhatsApp quanto do Telegram. Então, quem se interessar por entender mais, por formar um vídeo, né, receber vídeo da gente explicando, receber o baralho, entre lá no grupo do Telegram, entre no WhatsApp que a gente vai continuar trocando, porque isso é algo vivo que a gente quer construir junto com vocês, tá? Como é que funciona? A ideia geral é que a gente tem um tabuleiro, que pode ser impresso em qualquer lugar. A ideia é que nesse tabuleiro a gente consiga, né, construir a visão de um computador. Eu estou mostrando, você está na tela, Camila, por que você está mostrando aqui? Mas é porque eu gosto, tá? Mas o que a gente quer dizer aqui? A gente tem um computador, certo? Com todos os seus componentes representados aqui. Eu tenho o processador, eu tenho a memória, eu tenho o lixo, tá? A ideia é ensinar a gurizada sem a gente ter que trabalhar a visão espacial, que normalmente quando a gente está ensinando instruções, a gente ensina com base em construção espacial. O que a gente quer aqui é que ele consiga aprender a jogar aqui, a hora que ele for trabalhar no meio digital, a hora que ele for trabalhar no computador, ele consiga usar os mesmos aprendizados, ele possa ter a clareza de que não é uma coisa ou outra, é tudo a mesma coisa, tá? Na memória RAM, o que a gente tem é a última variável que está no jogo, então o que está valendo no global, tudo bem? Depois, no local, a gente consegue responder, tudo bem? As demandas das instruções que vem do processador, que é exatamente como o computador funciona, tudo bem? Conforme a gente vai rodando, a gente é obrigado a usar mais memória,
estou aqui no HD, aqui no 0, e eu também sou obrigada a limpar esse processador, tá? Ah, ficou confuso, não sei o quê. Entra lá no Telegram, entra lá no WhatsApp, que a gente vai trabalhar. É menos sobre entender tudo agora, mas a gente reconhecer que esse tabuleiro viabiliza que a gente consiga reconhecer dependência de operações, que a gente consiga reconhecer qual é a sequência do pensamento computacional. Eu consigo criar uma história, porque se o jogador, né, tem as suas cartas na mão, ele vai ter que desenvolver uma estratégia que potencialmente vai tomar o feedback dos próximos alunos, tá? Então, tem um monte de coisa escondida em claro, te contando o que você deveria fazer. Isso passa a ser tangível. Uma vez que eu entendi o tabuleiro, que representa a realidade, tá? Eu consigo começar a usar minhas cartas. Cada aluno recebe 7 cartas, e a regra universal é que ganha quem terminar suas cartas primeiro. Quem conseguir, com o que receber, fazer a melhor estratégia, né? Pensar no melhor processamento daqueles dados. Tudo bem? Ou seja, a criançada vai conseguir reconhecer o que é pensamento computacional sem ter que ser explicada. Ela vai conseguir jogar. Do ponto de vista das cartas, pessoal, essa carta ela pode ser usada assim ou assim. Por isso que no tabuleiro a gente tem o verdinho, né? Tem a parte verde, que é a que vale, e a parte branca, porque eu posso jogar ela nos dois sentidos, tá? Quando eu estou falando de números, o jogo tem números em potências de 2. Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tudo bem? E a primeira regra, e a única que é imposta pelo sistema é: eu só posso jogar na memória global um número igual ou maior ao que está na mesa. Beleza? Então, por exemplo, tô aqui, não tenho como jogar, vai ter que racionalizar com as cartas que ele tem. Se ele não conseguir cumprir essa instrução sistêmica, tudo bem? Eu posso tentar criar uma instrução no processador com palavras reservadas. Eu não vou explicar cada uma aqui, mas ele tem uma série de cartas especiais que significam exatamente o que elas significam no computador. Tudo bem? Ele pode criar, por exemplo, uma condicional. O que é isso? Eu vou poder colocar uma instrução no processador para que o próximo jogador tenha que respeitar. Pô, eu tô lidando com a autoria que a Fernanda colocou aqui, né? Cara, autoria, como é que eu faço para eu conseguir dar uma resposta que seja coerente com essa instrução que eu recebi? Tudo bem? Eu tenho operadores lógicos, eu tenho um monte de coisa acontecendo, mas repara aqui nessa jogada que eu preparei para vocês, e eu não é sobre a gente entender, né, e exaurir a discussão. É sobre a gente poder olhar como é que um computador funciona por dentro. Reconhecer que é sobre uma decisão nossa de encadear jogadas, passos computacionais. Saber lidar com tudo isso que hoje está dentro de uma caixa preta, pessoal. Qual que é a conclusão desse bloco aqui? Que vocês vão entrar no Telegram e no WhatsApp e vir fazer o curso com a gente para a gente aprender a jogar, espalhar em todos os lugares, tá? Chama a gente lá no Telegram para a gente poder trocar mais figurinhas. Mas quando a gente tem uma barreira de infraestrutura, reconheçam aqui que a gente não usou computador, que a gente não usou internet, mas que a gente conseguiu passar para o aluno uma percepção de como funciona uma placa, de como funciona o processamento, de que desenhar uma estratégia com os dados que lhe foi dado para produzir um resultado final, isso é puro pensamento computacional. Tudo bem? Fábio, vamos ver se você entendeu o cenário número 1? Entendi. Só falar Você tá vendo que você tem muitos fãs aqui. Eu quero ver, resuma o cenário 1, vai. Só concluir com um raciocínio, cara. Esse jogo me faz refletir sobre vários aspectos que a gente vive no cotidiano corporativo, e é uma mecânica não violenta de ensino de programação, né? Acho muito interessante isso que você concebeu, muito, muito bacana. Bom, a gente vai ter que testar e confiar no processo de experimentação, ou seja, teremos que nos abrir, né? Precisaremos mergulhar num vazio para bater as asinhas, ou seja,
precisamos começar a mapear o nosso cenário, começar a fazer testes orientados, testes coordenados, testes muito bem padronizados e pensados. O papel do professor ressignificado parece um clichê, né? Quando que o papel do professor não foi ressignificado? Aliás, a gente fala disso, mas o papel do ser humano está sendo ressignificado, o papel do cachorro está sendo ressignificado, o papel desse álcool gel foi ressignificado, o papel desse post-it foi ressignificado, tudo está sendo ressignificado. O papel do professor, na verdade, quando a gente fala isso, a gente diminui o professor, não é o papel do professor, é a vocação do professor, ela precisa ser simplesmente contextualizada novamente. Não é nem ressignificado, porque ela sempre tem muito significado, sempre vai ter. A gente precisa, de alguma forma, colocar a luz correta, porque professor é quem dá a luz, né, cara? É quem nos permite aprender. E na última, sobre criar uma comunidade que tenha consistência de produção, certo, cara? Isso faz toda a diferença. Se a gente consegue compreender os nossos ambientes, consegue colocar ênfase no papel do professor, na vocação do professor, nessa luz que emana do professor, e a gente tem esse aspecto comunitário, a gente fecha um bom ciclo, né, para combater barreiras de infraestrutura.